Olá pessoal, eu sou a professora Jade Brown e na nossa aula de hoje vamos falar sobre o assédio moral na administração pública. Apesar de ser um instituto muito semelhante ao que vem sendo debatido, traz uma visão mais específica sobre o assédio moral no serviço público, pois embora o servidor seja dotado de mais garantias que os demais trabalhadores, isso não impede a ocorrência de assédio moral em seu ambiente de trabalho. Como já foi abordado, o assédio moral pode ser conceituado por Marie France como toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se sobretudo por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa e pôr em perigo o seu emprego e degradar o ambiente de trabalho. Esse tema é muito relevante, pois o Superior Tribunal de Justiça já tem uma jurisprudência ampla em casos de assédio moral e sexual contra servidores públicos. Nos últimos anos, a Corte recebeu diversos casos de abuso cometido por agentes. Nos últimos anos, a Corte recebeu diversos casos de abusos cometidos por agentes do Estado contra colegas de trabalho, subordinados ou públicos em geral. Como já citamos anteriormente, quando o ambiente profissional onde ocorre o assédio moral é privado, a competência para julgar os casos de assédio é da Justiça do Trabalho. Se ocorre em órgão público, a jurisdição é da Justiça Comum. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público do Trabalho criou uma cartilha que exemplifica diversas situações que podem ser enquadradas na conduta de assédio moral na administração pública, para que as pessoas pudessem identificar a conduta, bem como para coibir as práticas que estavam acontecendo, ou seja, a informação é um importante instrumento para combater essa conduta. No material de vocês, tem uma lista que explica várias dessas situações que podem ocorrer de assédio no serviço público. Mas podemos citar aqui algumas como contestar a todo momento as decisões do servidor, estagiário ou terceirizado, sobrecarregar o servidor, estagiário ou terceirizado de novas tarefas, espalhar rumores a respeito do servidor, estagiário ou terceirizado, dentre outros. Lembrando que essa situação deve ocorrer com habitualidade para configurar o assédio moral. Assim, o assédio moral deve ser estudado como um ato discriminatório, violador de um direito personalíssimo, cuja proteção remonta ao restabelecimento de uma situação de ofensa a núcleo essencial dos direitos fundamentais do trabalhador assegurados constitucionalmente. E no caso de assédio praticado no serviço público, os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade. Existe um julgado onde o assédio moral foi considerado improbidade administrativa, mas como falamos anteriormente, não temos uma situação tipificada no ordenamento jurídico, sendo necessário a utilização das normas comparadas para auxiliar na situação dos casos concretos, mas ainda gera muitas discussões sobre o tema, essa ausência de norma. O objetivo da lei de improbidade administrativa é afastar do acesso à gestão pública ou dos empregados e cargos públicos pessoas que não demonstrem apreço pelos valores republicanos de igualdade, legalidade, democracia, dignidade humana, liberdade, para a construção de uma sociedade próspera e feliz. Vários são os princípios jurídicos, positivados ou não, que são prejudicados com a prática de assédio moral ou sexual na administração pública. Um dos princípios jurídicos atacados é o princípio da eficiência administrativa, na medida em que a vítima de assédio geralmente tem seu rendimento a aproveitamento afetado. Porém, só teremos a exata medida do que de fato poderá ser considerado assédio moral quando forem estabelecidos parâmetros legais da norma. Assim, encerramos a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o material do aluno e nos vemos na próxima aula.
por empresas, pessoas físicas empregadoras, sindicatos e órgãos da administração pública nas relações de trabalho, a fim de garantir a proteção de trabalhadoras e trabalhadores contra violência e assédio no trabalho. Assim, encerramos a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o material disponibilizado na área do aluno e nos vemos na próxima aula.